Fala pessoal, eu me chamo Felipe Mota e estou na mesa com Felipe Santos. A 18ª rodada aconteceu e vamos falar tudo sobre essa rodada. Já deixa o like, curta os vídeos e se inscreva no canal. Felipe, foi uma rodada um pouco diferente da anterior. Em vez de ter 28 gols, foram 24 gols e as vitórias dos mandantes. Queria que você falasse um pouquinho de alguns jogos desses mandantes. Bom, vamos falar sobre números, né? 18ª rodada, ou seja, acabamos o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O campeonato esse começou muito cedo, o campeonato atípico, porque agora já para quase 2 meses sem jogos, né? Então a gente vai falar nosso último vídeo agora de rodada, depois vamos falar só sobre Copa do Mundo, que já está já à beira de acontecer. A gente já teve jogo amistoso ontem no Brasil. Isso. Essa rodada para mim não tinha que ter acontecido, porque muitos times já estão desfalcados, muitos times já estão já de outra forma, mas curiosamente não afetou quem estava no topo. Não nada. Quem estava no topo, quem teoricamente perdeu os jogadores, conseguiram a maioria ganhar. A exceção feita ao Fluminense, por exemplo, que teve um jogo difícil contra o Cruzeiro fora de casa e empatou, que não é um resultado ruim. Não, longe então, só disso. com relação a números, como você falou de gols, foram 24 gols. Isso. A gente teve 7 vitórias de mandantes, 2 derrotas de mandantes e apenas um empate, foi justamente esse do Fluminense com o Cruzeiro, que são times de topo de tabela, por mais que o Cruzeiro não esteja efetivamente agora no topo de tabela. Talvez seja um time que eu mais espero que tenha alguma mudança, porque o Arthur Jorge, com pouco tempo de trabalho, conseguiu fazer um trabalho muito melhor do que o Tite estava fazendo, por exemplo. Que isso. E o que você acha? O Tite, você acha que ele não conseguiu fazer o Cruzeiro jogar ou ele já regrediu na carreira? Eu vou falar assim, a gente está vivendo agora um momento que o Jorge Jesus ganhou na Arábia e está aqui no Brasil, né? Isso. E aí as pessoas falam muito sobre o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus fez isso. O Jorge Jesus, ele revolucionou o futebol brasileiro de alguma forma. Muito. Porque assim, até então, se a gente pensar, como é que era o futebol antes, praticado pelo Tite, pelo Filipão, foram talvez os grandes técnicos campeões recentemente. Então, campeão com o Corinthians, campeão com o Palmeiras e tudo mais. Eram times que jogavam retrancados, que empatar estava bom, 1-0 fechava a casinha. Era isso que se praticava no futebol brasileiro. Sim. Enquanto o futebol internacional estava em outra rotação. O Jorge Jesus, quando vem, ele tem uma coisa benéfica do Jorge Jesus, que foi, ele revolucionou o futebol brasileiro no sentido de, ele modificou muitas coisas. O futebol hoje praticado no Brasil é um futebol para frente. Muito. O Jorge Jesus trouxe uma série de estrangeiros com ele, que talvez não é o futebol estrangeiro que é importante. Então assim, o Flamengo contratou, por exemplo, Domenech Torré, Paulo Souza, técnicos que não tem uma representatividade interessante. A gente hoje no futebol brasileiro tem alguns técnicos estrangeiros que são muito bons. Muitos. O próprio Abel joga de uma outra forma, mas ele tem longevidade, a gente não pode falar, do tempo de casa. Ele é muito bom. Mas eu gosto muito do Arthur Jorge, eu gosto muito do Cláudio Castro. Cláudio Castro não. Não, Luiz Castro. Luiz Castro. Cláudio Castro é o governador. Cláudio Castro é difícil. Difícil, isso daí tá com problemas aí sérios. Nosso governador, ex-governador, sei lá como é. Luiz Castro. É ele. Então assim, o Luiz Castro tem uma forma de jogar interessante. Muito. Acho que tem muitos técnicos. O próprio... O Voivoda, eu gosto do Voivoda pra cacete. O Voivoda também, mas O dia. são técnicos da Sul-América, falando com relação à Europa, e esses portugueses todos que vieram. Vem Sapinto, vem uns caras... Cara, vem muita loucura, né? Pro Vasco era muita loucura. Muito ruim, sabe? Então assim, Nossa o Jorge Jesus ele mudou isso de alguma forma. Então o Tite talvez não tenha conseguido acompanhar isso. Tá. Eu acho que o Tite tem um jeito de jogar que talvez não esteja mais de acordo com o que o futebol brasileiro apresenta. Tá. Não sei se nível, mas assim, um jeito mais pautado na defesa, um jeito mais retrancado, um jeito mais de jogar por uma bola, lançamento longe. O futebol hoje pede outra coisa. Você vê, por exemplo, o jogo ontem da Seleção Brasileira, Muito bom esse uma jogo. marcação sob pressão, um jogo mais rápido, mais ágil, e isso é o que pede hoje o futebol. Então o Tite talvez tenha parado no tempo, ou tenha suas convicções muito... presas, não mudáveis, né? Não adaptáveis. Então, assim, ele precisa mudar alguma coisa. Então, eu acho que a diferença maior talvez seja essa. Eu gosto, uma parada do Jesus, pra fugir um pouco do tema, depois a gente volta, a saída de 3 com Jesus foi o que aconteceu com Jesus. A marcação pressão, o Jesus já melhorou no futebol brasileiro. E várias outras coisas, né? Jogar por dentro também. Muitas coisas táticas melhoraram com relação a ele e as coisas foram acontecendo. Ou seja, muitos técnicos vieram depois dele para fazer isso, né? E ele disse também, pra falar do Flamengo também, e ele que disse quando ele saiu do Flamengo, ele indicou o Leonardo Jardim. Só que o Leonardo Jardim não quis assumir nenhum time brasileiro naquela época. Só depois ele veio, depois de muitos anos ele veio. O Flamengo tem técnicos que tentou e não conseguiu. E aí parece que eles fazem um test drive em outro time, né? E aí quando fecha o ano, vem pro Flamengo. Foi o Vitor Pereira no Corinthians e o Leonardo Jardim E no os Cruzeiro. dois com justificativas meio que... não quero renovar e assina com o Flamengo. É isso. Mas eu queria falar Mas um pouco... só curiosamente, eu acho o Leonardo Jardim muito bom técnico. Gosto muito. Mas eu acho o Felipe Luiz melhor. Você vai com o Mauro César Pereira, que falou que o Felipe Luiz é melhor como... Eu acho que o Felipe Luiz é melhor. O Mauro, por exemplo, falou isso e eu concordo muito.
O time do Flamengo hoje conseguiria encarar o Chelsea como encarou na Copa do Mundo? De Não, clube de ano passado? acho que não. Acho que não. O time do Flamengo hoje conseguiria encarar o PSG como encarou o PSG na final do Interclubes no ano passado? Também acho que não. Então, assim, o Felipe Luiz era o técnico melhor. Só que ao mesmo tempo, o Felipe Luiz talvez não tenha conseguido fazer a virada de ano. Felipe Luiz, esse que assinou. Parece que assinou com o Mônaco, né? Parece que assinou com o Mônaco, que vai treinar um time da Europa, que era o sonho dele, né? Então ele realizou o sonho. Deve estar agradecendo o Bato. Mas eu, tipo, do Leonardo Jardim, eu acho que o Flamengo. Ontem o Flamengo. No jogo de sábado, o Flamengo jogou muita bola. Jogou. Com um time desfalcado, o Flamengo jogou muita bola. Jogou, o nome do jogo foi o Samuel Lino. Muito bom jogador também. Samuel Lino jogando na função do Arrascaeta. Sim, de 10, Ele botou o Bruno na ponta esquerda. E o Luiz era na direita. É assim, não inventou, né? Não. Talvez inventou assim, a roda. quem é o reserva do Arrascaeta? Já se tentou Carrascal, não joga por ali. Já se tentou Luiz Araújo, não joga por ali. Talvez o Lino tenha se achado. É. O Lino talvez tenha se achado como esse segundo atacante por dentro. Ele e Pedro ali na frente fizeram uma fumaça legal. Sim, mas eu não sei se o Bruno Henrique funcionaria de titular na ponta esquerda. Não, mas assim, aí a gente pode falar sobre isso com relação à rodada, né? O turno acabou. Acabou. Mas o campeonato também acabou. Sim. O que vai acontecer é um novo campeonato, porque quais serão os times no segundo semestre? Não sei. O Fluminense tá Por ganhando exemplo, todo mundo. Botafogo. O principal jogador do Botafogo não volta pro Botafogo. Não volta, que é o Danilo. Que é o Danilo. Não vai voltar. O Danilo, ele não quis completar 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Ou Isso, seja, é ele indicação. tem uma possibilidade de ir para um time de futebol do Brasil. Isso. No Brasil, ele só pode jogar em dois times, que são os únicos dois times que conseguiriam pagar o que ele vale. Sim. Que são Palmeiras E o Flamengo. Se ele for para qualquer um desses dois times, muda muito o patamar desses times. Upgrade, né? Com certeza. Agora, se ele for para fora, o Botafogo vai ser muito prejudicado. Muito. E que O Flamengo, por exemplo, você falou da ponta esquerda. O Everton Cebolinha já manifestou o desejo de não continuar. Sim. Então, assim, eu acho que tem que vender ele nesse meio de janela e contratar um cara para poder ocupar aquele Porque espaço. ele também pode assinar pré-contrato, Cebolinha. Mas ele não vai gerar nenhum tipo de renda ao Flamengo. Não. A decisão se ele vai sair agora no meio do ano, se vai sair no final. Eu liberaria Então, assim, logo. o Fluminense, o Flamengo ainda. O Flamengo tem o Léo Pereira que jogou ontem como titular o jogo todo. Será que vai ter uma proposta para ele? Da Arábia que seja? Pode ser. Pode ser que o Léo Pereira não volte, o Flamengo vai precisar contratar um zagueiro. Eu vi isso, por exemplo, falando, o Léo Ortiz não se encaixa no jeito de jogar do Leonardo Jardim. Talvez seja real. Seja o quê? Talvez seja real. Pô, mas... Tem proposta pelo Léo Ortiz? Muda um pouco o patamar da zaga do Flamengo. Cara, O Vitão, muito bom zagueiro. Vender o Léo Ortiz é meio loucura pra mim. Pra mim, Vender qualquer um dos dois seria loucura, mas... pra mim o Léo Ortiz, vou falar de potencial, tá? Não vou falar de quem tá jogando mais. Pra mim, de potencial, o Léo Ortiz é o melhor zagueiro do futebol brasileiro com margem, sobra, tá? também acho. Mas, por exemplo, o Martinelli, que sai do Fluminense, ele acaba com 50% do time do Fluminense. Acabou o Fluminense. O Fluminense vai conseguir continuar em terceiro? Não, e vai perder, pode perder o Canobi. E aí, perdeu mais um. Mas o Canobi você ainda tem gente para jogar na direita ali que você ainda deve substituir. Talvez não tão bem quanto o Canobi, não tão intenso quanto o Canobi, você tem jogadores que vão substituir. Sim, o Martinelli já... Por exemplo, o nosso incrível Hulk. Ele pode jogar na direita. Pode, mas não vai jogar. Também acho que vai jogar de centroavante, mas ele pode jogar ali. Então, Pode. tem coisa acontecendo que a gente não sabe quais serão os times do segundo semestre. Tem isso também. Mas pode ter chegado Quais no Fluminense, técnicos conseguirão, nesse um mês praticamente de trabalho, porque todo mundo vai dar férias agora e vai ter um mês de trabalho, dar uma evolução no time? Eu acho que o Cruzeiro pode melhorar O muito. Cruzeiro eu acho bom. É outro time... Eu tá- acho que, por exemplo, o Bahia pode ser que melhore alguma coisa. O São Paulo tende a melhorar porque trocou de técnico agora. Isso. Então, assim, eu acho que tem coisas a acontecer. Você acha que o Fluminense não pode melhorar? Porque o Fluminense estava jogando bem no início do ano, parou de jogar. Porque teve muitos jogos seguidos. Essa opinião a gente tem contrária, né? Eu acho que o Fluminense parou de jogar bem quando o Martinelli se machucou. Tá. Eu acho que o jogo do Fluminense está muito pautado no Martinelli. Tá? Ele voltou do filé, recuperou ele na Libertadores, ele jogou muito. Foi o melhor em campo. Isso. Aí o Fluminense volta a jogar muito bem. E aí ontem o Fluminense jogou competitivo fora de casa, porque quem estava titular? O Martinelli. Então, assim, eu não acho que o... Eu acho o Fluminense um ótimo time. Tá. Só que é um ótimo time de 1 a 11. Talvez até 14. Sim. Por exemplo, eu não entendo o René ser titular. O Arana pra mim é melhor. Eu Pode entendo ser, também. pode ser que nessa pausa o Arana ganha vaga. Pode ser. Eu acho que já O ganhou. Samuel ser titular e o Guga ser reserva, ok. Sim. A zaga do Fluminense é uma dúvida. Quem é o melhor? Sempre é o que tá no banco. O Milan ontem tirou todas as bolas, por exemplo. Já vamos falar do Fluminense. Ele tirou todas as bolas no alto e o Freite, quando o Freite está em campo junto com o James, é gol de bola aérea todo jogo. Então, essa zaga do Fluminense não é uma incógnita. O meio campo do Fluminense, teoricamente, é o Martinelli e mais 2. Mas Hércules e Acosta, na teoria. Então, o Acosta é o 10. Isso.
O Hércules, ele é um jogador que ele joga partidas brilhantes e outras partidas bizonhas. Muito ruim, muito mal. Ele não consegue ser estável. Não consegue. Então, talvez se o Fluminense contratasse um volante, porque o Bernal tá machucado, não é isso? Não, ele voltou, foi titular ontem. Então, o Bernal, Mas ele talvez, voltou mal. mas acho que o Bernal pode estar mais estabilidade do que o Hércules. O Hércules oscila muito mais. No começo do ano, o Fluminense jogava Bernal, Martinelli e Acosta. E era um equilíbrio no time. E aí ele machucou antes da final contra o Flamengo, e aí isso fez muita diferença então, assim, também. O Fluminense peca na reposição de peças. Sim. Eu acho que os jogadores machucados são mais. Se conseguir botar todo mundo no fresco, todo mundo bem de saúde, né? O Fluminense pode ter uma arrancada no início do segundo turno muito bem. Uma outra coisa que a gente não falou, que o segundo turno pode mudar, além da janela, é a mudança das regras da FIFA. Sim, a gente viu ontem na mistura da seleção, e a gente vai ver na Copa do Mundo, ou seja, muitas regras novas, pode ser que mude alguma coisa. Tá. Regra nova, o VAR vai poder ser mais intervencionista, e com relação ao VAR, ontem a gente teve pelo menos dois jogos polêmicos. Muito não tem a ver com o VAR, que um foi a expulsão do goleiro Neto do Botafogo, porque claramente xingou o juiz, ninguém tem dúvida que xingou o juiz. Não xingou, mas ele, na hora de contagem, tem que contar 5 segundos, ele contou até 4 só. E aí, depois disso, que o Neto xingou. Só que aí o Neto já erra porque ele xinga. E aí, sabe qual é a justificativa do Neto depois? Eu nem sei o que eu falei pra ele. Então, o Neto tá cabeça quente, o juiz, pra quem não viu o lance, tem que fazer uma contagem para ele repor a bola rápido. Isso. Ele fez a contagem e o Neto não repôs, mas teoricamente ele tem que fazer até 5, fez só até 4 com o dedo. E o Neto xingou o juiz de filho da fruta, algumas vezes, alto para todo mundo ouvir. O juiz foi lá e mandou ele embora do vermelho. Mas foi um jogo assim, tem essa questão de ele não ter contado e tal, o Neto não tem que fazer nada de xingar. Não tem. Mas talvez a cabeça quente a pessoa joga assim. E o mais bizarro de todos os jogos... Esse foi bizarro demais, nossa senhora. Foi o jogo do Palmeiras, que assim, eu não tô nem questionando se teve falta ou se não teve falta. Tá. Mas o procedimento foi todo ele avacalhado. Muito avacalhado. Então assim, vai pro VAR, o VAR fala assim, juiz, o que você viu? O juiz fala, vi isso. Então tá bom, se você quiser tem imagem aqui. Então eu vou lá ver a imagem. Foi isso, basicamente isso. Aí ele foi lá ver a imagem, o VAR falou que ele tava certo. Tá. Aí vou lá ver a imagem, depois de análise, eu decido por falta de ataque. Só que o que ele fez? Ele chegou com uma marra. Não, agora deixa comigo que eu vou lá na frente falar, olhar na direção da parada, virou o protagonista da parada e marcou e anulou o assim, foi um lance bizarro de protocolo. Não tô falando se foi falta ou não foi falta. Na minha opinião, não tem força suficiente, mas é passível de marcar falta, ou seja, corre-se o risco. Tá. Eu acho que não tem força suficiente, eu não marcaria, mas não acho absurdo quem acha que foi falta. Mas o lance, ele empurra, tá? Tem um empurrão, e aí o lance vai em outra jogada, não vai no outro cara, não vai nem no cara ali, cara. Se você achar que ele foi empurrão, é falta, pô. Não importa onde está, falta é falta. Tá. A falta pode acontecer na outra zaga, na outra área, vai ser falta. Falta é falta. Tá bom. Mas o que eu achei ali é que não teve força suficiente para o Murilo cair no chão daquele jeito. Mas aceita as duas coisas. Ganhando grito. Agora, depois desse lance ainda, que foi o último lance do jogo, ainda teve a caramba de um pênalti e o Bolazier jogou a bola na lua. O Bolazier podia ter empatado esse jogo, seria uma outra realidade, uma outra situação, mas coisas que só acontecem nesse Campeonato Brasileiro. Agora eu vou falar de um outro time. Um time que é de um jogador que está na seleção brasileira, machucado, e o time conseguiu ganhar 3-1 Santos no Vitória. Sem Neymar. Eu tenho muito isso, né? A ausência do Neymar deve melhorar muito a mente do Santos. O Santos tem um bom time, tem um bom elenco. Eu não acho o time ruim também, não. Tem um bom técnico. O que é muito bom. Então, assim, o Santos tem tudo para poder melhorar. Agora, a presença do Neymar atrapalha muito. Porque não é o Neymar em si. Acho que é todo o pacote Neymar, toda a expectativa do Neymar, toda a mídia que tem em cima do Neymar. Isso atrapalha muito a questão do Santos, a questão do trabalho que eu posso realizar. Então, acho que nesse sentido, ficar com o ambiente sem ele talvez seja bom, seja benéfico. E mesma coisa, o Cuca chegou tem pouco tempo, vai ter um mês e pouco para treinar. O Santos tem um viés, uma possibilidade de melhora muito significativa. Mas estão falando que vai perder o Brasão, que pega muito, né, no Santos. Você pega, por exemplo, o Santos ganhou de 3-1 do Vitória. Sim. Time esse que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Isso é muita doideira. É muita loucura. Sobe e desce. O Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Eu queria falar um outro jogo, só pra meio que... Grêmio e Corinthians. Cara, eu achei um muito bom jogo, tá? Bem movimentado, o Corinthians melhor. Cara, o destaque pro André, que fez 2 gols no Corinthians, mas eu queria destacar um garoto do Grêmio. Acho que é o Gabriel Mack. Que jogador, hein? Então, eu acho que assim, são times, né, os dois times, são times que eu acho que vão ser times de meio de tabela, mas vão fazer bons jogos.
Sim. Alguma coisa acontece no Grêmio que eu não consigo explicar. O Luiz Castro não conseguindo rodar o time efetivamente como ele pode fazer. Mas eu acho que tem toda a chance de ir pra frente, de tentar fazer alguma coisa melhor. E o Corinthians é muito confuso a gente ver o Corinthians, porque é o time do Fernando Diniz sem ser lá Fernando Diniz. Não é tanto do Fernando Diniz, Então assim, eu acho que ele entendeu que no Corinthians ele não pode jogar do jeito que ele está acostumado a jogar. Assim. Ele pode avacalhar o time do Vasco, ele pode avacalhar o time do Fluminense, ele pode avacalhar o time do São Paulo. Agora o Corinthians ele está jogando de outra forma e tem jogado muito bem. Agora, por que ele não pode jogar assim com todo o time? Eu não consigo entender. Porque já passou aquele encantamento inicial. O Fernando Diniz, quando ele chega, deu um encantamento inicial e depois deu uma tristeza depois. Sim. Mas ele já está montando que assim, esse time do Corinthians vai ser um time diferente. Sim. É um time talvez... o que a gente escuta nos bastidores é que por ele ser corintiano, ele sabe como é jogar a Corinthians. É isso. Existe um jeito de jogar Corinthians, existe um jeito de jogar Flamengo, existe um jeito de jogar Fluminense, existe um jeito de jogar Vasco. Agora, no Vasco, no Fluminense, no São Paulo, ele tem que jogar Diniz. No Corinthians, ele tá jogando a Mas Corinthians. aí eu vou falar um negócio do Fluminense, na minha opinião. A torcida do Fluminense não aceita mais futebol que é defensivo, joga com uma bola como o Zubeldia tá tentando fazer. A torcida do Fluminense gosta de jogar o jogo pra frente. Por isso tem uma perseguição com o Zubeldia nesse momento. Pra mim, na minha visão. Eu não sei, acho que o Zubeldia faz um bom trabalho, ele oscila, de novo, pra mim a oscilação do Fluminense tem a ver com, não é o Martinelli, tem a ver com a peça no banco. Se o Bernal tivesse estado ele jogando, talvez pudesse compensar alguma coisa. Assim, o Fluminense tem uma dificuldade muito grande de elenco curto. Sim, e esse elenco curto dá problema. Então, cara, e um outro jogo, só pra resumir, o Bragantino fez um bom jogo contra o Inter caiu de novo, o Júnior Capixaba meteu um golaço de falta e o Thiago Volpe fez um gol de bola parada. Eu só queria também destacar uma situação meio, talvez mais complexa, que Mirassol está subindo, já está com 16 pontos, Remo está com 18, que a gente já estava dando favas contadas já que eles teriam caído. Isso. O Remo, por exemplo, ganhou no final de semana, ganhou do São Paulo de 1-0 em casa. Assim, talvez a gente tenha uma disputa ainda lá. Chapecoense está em frangalhos com 9 pontos, ou seja, disputou 18 jogos e fez 9 pontos, é meio ponto por jogo, muito pouco. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas de resto, todo mundo está numa mesma toada. Flamengo e Palmeiras são os únicos times que têm mais de 2 pontos por jogo. Sim. Lembrando que o Flamengo tem 34 pontos e 17 jogos somente, então tem 2 pontos por jogo de média. E o Palmeiras tem 41, ou seja, superior a 2 pontos por jogo. E a gente faz uma conta para que para ser campeão você tem que fazer pelo menos 2 pontos por jogo. Uma média disso. Então se chegar com 36 ou mais pontos, a gente pensar assim, o Palmeiras está com 41. Sim, o Flamengo está com 34. Será que vai chegar com 82? Vai dobrar isso aí? É ponto de campeão. O Flamengo está com 34, eventual 37, se a gente botar a vitória no jogo que está faltando. 37 vezes 2 vai dar 74. Assim, 74 pontos, a mesma pontuação para campeão. Tá. Então assim, os dois estão brigando por alguma coisa. É isso. E a terceira força ali, tá parecendo que é a Fluminense e Furacão nesse momento. Mas acho que o Cruzeiro pode chegar lá em cima ainda. Acho que tem potencial. Confio muito no Bahia. Eu acho que se o Arthur Jorge tivesse chegado antes, o Cruzeiro brigaria lá em cima. Pode ser. Eu acho que é isso, Felipe. Fechamos? Fechamos. Então, galera, daqui até 2 meses, eu acho, se eu não estiver enganado. Isso, exatamente. Que é quando volta o Campeonato Brasileiro. E até lá, provavelmente, a gente vai ter outras pílulas, outras questões com relação à Copa do Mundo. Exatamente. Então, deixa o like e fala o que você achou dos jogos. Comente, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima, galera. Até a próxima, pessoal. Valeu!